Olá, tudo bem? Meu nome é Betina Ojeda, sou profissional de educação física e hoje estou com vocês mais um episódio do nosso podcast Estilo de Vida no Ar. Para quem não conhece, agosto é considerado agosto lilás, o mês de conscientização da violência contra a mulher. Para esse episódio, eu estou aqui com a Sabrine, nossa psicóloga, para a gente falar exclusivamente sobre violência. Vamos lá? Então, muito boa tarde, boa noite, bom dia, né? Para quem for assistir o podcast. É sempre um prazer estar aqui falando, mas principalmente trazendo esse assunto que é muito importante, né, Betina? Muito. A gente abrir esse espaço para a gente quebrar um tabu e também começar a desmistificar a respeito do que nós vivenciamos, nós mulheres principalmente, né? A respeito da violência e também do assédio. Então, eu vim nesse mês falando muito a respeito do Agosto Lilás, principalmente como essa ação de conscientização, né? Ela surgiu muito pela lei da Maria da Penha. Para quem não conhece, a Maria da Penha foi uma mulher farmacêutica casada e que sofreu muitas violências domésticas, muito abuso, realmente algo no sentido de que ela foi violada nos seus direitos. Teve um dia que ela estava dormindo, por exemplo, na história de vida dela, né? Pra gente começar a se situar, que ela foi baleada pelo marido. Então, diante dessa situação, ela correu atrás dos direitos dela para se proteger, para ter medidas, e na época não tinha. Isso falando lá que era em 2000, foi em 1983. Eu ia dizer, é importante a gente lembrar que no Brasil, recente. até pouco tempo atrás, a mulher era do marido, né? Ela pertencia ao marido. Então, pela lei, ela deveria se sujeitar a qualquer coisa que o marido fizesse, né? Por isso que foi um quebra de comportamento, né? Um marco realmente nas nossas leis, na nossa história, quando a Maria da Penha resolveu se firmar e mostrar o que estava acontecendo com ela. Isso, e até, digamos assim, que o Brasil, nessa época, foi chamado ali pela atenção pela Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, de que realmente aquilo ali foi uma forma de negligência, né? Perante aquela violência que ela estava vivenciando. Então, diante disso, o Brasil criou a lei da Maria da Penha, que foi em 2006. Então, essa lei, ela trouxe realmente medidas protetivas, medidas de pena contra agressores e também outras formas de realmente esmiuçar a questão das violências, né? Porque não é somente a questão da violência doméstica. Lembrando que tem violência psicológica, violência moral, violência patrimonial, violência emocional. Então, a gente tem outros tipos de violência que pode estar nos ferindo também. Exato. Eu achei legal a gente trazer esse conteúdo. É um conteúdo que é mais denso, vamos dizer assim. Mas a gente fala tanto sobre Outubro Rosa, sobre Setembro Amarelo, Novembro Azul. Por que não trazer o Agosto Lilás? Que ainda, mesmo que tenha tido essa mudança, teoricamente recente, né? Depois dos anos 2000 que entrou essa lei que nos protege. Mas mesmo assim, falamos pouco sobre isso, né? Então, eu queria que tu trouxesse mais explicando pra galera que tá nos ouvindo como é que funcionam essas violências? Eu acho que violência psicológica é uma coisa que começou a se falar agora, mas muito pouco. E a gente sempre entra nesse debate que quando é a parte psicológica é mais difícil de comprovar, porque não tem um exame que mostra assim, ó, isso aqui, eu tenho depressão, tá aqui o meu exame que mostra a imagem. E eu acho que violência psicológica sofremos muito, né? E talvez seja uma maneira de quem tá nos ouvindo identificar. Puxa, eu tô passando por isso. Então, eu queria que tu abordasse mais isso. Claro, então vamos lá. Diante, então, dessa situação, né? Nós temos a questão do assédio. O assédio é, por exemplo, algo de intuito da parte sexual, mas no falar, né? Então, a gente tem a parte do assédio verbal, que tem questões de ameaça ou aquelas cantadas, aquelas investidas, assim, que por parte da outra pessoa, ela não tá querendo, ela não tá gostando. E isso começa a entrar numa questão de importunação também. Então, a partir do momento que tu tem a questão ali de, por exemplo, principalmente no trabalho, em qualquer lugar que tu estejas, e que tu esteja passando por isso, né, por aquelas cantadas, assim, que são maliciosas, ou que falam de atos obscenos do teu corpo, algo nesse sentido, e que te humilha, que te deixa intimidada, ou realmente te deixa envergonhada nesse sentido, você tem direito de denunciar, né, que daí isso a gente entra com o assédio verbal.
Temos, então, aqui também a questão do estupro, né? Que não é somente a questão da penetração, que muitos acham que é somente em relação a isso, mas é muito também na questão daquilo que o outro fica te forçando a fazer, mesmo se você não consentir, né? Também temos essa parte da questão de agressão verbal, na agressão do corpo também, que é o estupro. Tem a outra parte, são várias outras violências também, que a mulher acaba vivenciando, que nem tu apontou, a questão da violência emocional e psicológica, que é quando a pessoa começa a te humilhar, te desvalorizar, colocar tua autoestima lá embaixo, que nem a gente fala, né? A questão também da tua autoconfiança. Você acaba achando mesmo que você é culpada, que você não vale, que você realmente não presta para nada. Então, isso acaba entrando realmente na forma como que o outro fica entrando nessa ação em relação a nesse relacionamento, né? Muitas vezes, assim, as pessoas ficam falando, mas ela tá nesse relacionamento porque ela quer, né? Ou, Sempre é, no caso, é né? sempre a culpa é da vítima, e na realidade não, né? A vítima não é responsável por essa situação que ela tá vivenciando, porque a gente entra na questão da dependência emocional, a dependência financeira e também outras questões estruturais ali que talvez ela esteja vivenciando e que não estão realmente favorecendo ela sair daquele ambiente. Até mesmo o medo, né, Sabrine? Com a certeza. gente, aqui em Santa Catarina, infelizmente, é um dos estados que mais matam mulheres, né? Temos muito caso, é difícil que a gente passe acho que mais de uma semana ou duas sem estar noticiando. E muitas vezes a gente não consegue quebrar essa barreira, vive essa violência psicológica, essa violência emocional. E não consegue se desvencilhar por medo. Porque o companheiro ameaça, porque o companheiro ameaça os filhos, ameaça a vida, ameaça a vida da mãe, da vítima, enfim. Isso. Então, existem muitos quadros delicados quando a gente fala sobre violência contra a mulher. Mas o medo, eu acho que rege quase todos. Com certeza. E aí, dentro desse assunto, também é muito importante a gente trazer sobre a questão da nossa responsabilidade quanto sociedade e comunidade também, né? Então, assim, tem casos que sim, a gente pode denunciar de uma forma anônima aquilo que a gente está vivenciando, porque a gente sabe, né? Quando algo está acontecendo ali com o vizinho, com a vizinha, com uma criança, algo que está realmente estranho, que a gente vê que não é no percurso natural. Então, tem casos que realmente a gente pode denunciar, né? E casos também sutis no nosso dia a dia. Eu falo muito, assim, nas palestras, por exemplo, do Agosto Lilás, uma vivência que eu tive, né? Na época lá da faculdade, que a gente fazia saraus, assim, de festinhas, de encontro. E a gente tinha vários grupos, e tinha grupos que a gente nem conhecia, né? De outras áreas ali do conhecimento. E tinha uma menina que realmente, dentro dessa festa, acabou se passando um pouco, né? Da questão do álcool. E as amigas deixaram. E tinha um grupinho ali de pessoas ali que estavam mexendo com ela, fazendo piadinha, sabe? E ela não conseguindo reagir. E diante daquela situação, eu como psicóloga, né, na época fazendo psicologia, e mais uma colega minha, a gente ficou muito incomodada com aquilo. Sim. Então, a gente foi lá, a gente acudiu ela, a gente auxiliou ela nesse processo, e até ela voltar pelo menos um pouco da consciência, pra gente conseguir ver qual era o endereço da casa dela pra ajudar ela, pra ela voltar em casa com segurança. Então, é nesses pontos que a gente tem que estar mais sensíveis, né? Quando a mulher está vulnerável, em qualquer ambiente, de acudi-la, né? E é importante a gente dizer, ela tem o direito de estar ali bebendo Com e fazendo a certeza. festa que ela quiser. E não é o direito de outra pessoa invadir o espaço dela. Porque a gente vive essa cultura ainda muito forte de... Mas por que ela bebeu tanto? Mas por que ela fez isso? Gente, ela fez porque ela quis fazer. Porque ela tá no direito dela de encher a cara e curtir naquela noite. Ela precisava, ela tava afim, é o estilo de vida que ela gosta. N fatores. Mas não pode outra pessoa se aproveitar daquele momento. Com e eu acho que certeza. essa virada de pensamento que é mais difícil a gente conseguir colocar na vida das pessoas. Que tá tudo Isso. certo ela fazer o que quiser. O outro que não pode desrespeitar. Isso, e até questão de roupa, né? Que as pessoas acabam julgando muito a roupa que utiliza, mas também tava usando aquele tipo de roupa. Porque o comportamento dela é muito simpática
estava dando abertura, e não tem nada disso, né? A gente ainda vive nesse momento histórico muito enraizado do machismo. Então, que nem tu falou, né? Antigamente, as mulheres realmente não tinham autonomia nem independência de tomar algum tipo de decisão, né? A gente vê lá na época do colonialismo, por exemplo, que o homem tinha direito, né? De matar a mulher ou de realmente tratá-la como um objeto. E isso estava na lei até poucos anos. Até poucos anos atrás, isso. né? Isso é o pior. E a gente agora que tá vindo nessa movimentação realmente de começar a mulher ter mais independência, mais autonomia. Ainda a gente recebe críticas, né? Nossa, mas tu tá sozinha há quanto tempo? Tu não vai ter um relacionamento? Tu não vai ter filhos? Tu não vai ter realmente criar uma família? E as coisas estão começando a modificar a respeito disso, né? Graças a Deus também. Porque as coisas precisam realmente ter algo nesse nível, né, de mudanças, mas a questão de violências, ela ainda estão aí, né? E a gente, por isso que eu falo que é muito importante a gente entrar realmente com uma ação de responsabilidade e também cuidar das nossas crianças e adolescentes, né? Entrando com a questão da educação sexual, que não tem nada a ver de ensinar os seus filhos a fazerem sexo, mas sim de cuidar do seu próprio corpo, né? De realmente identificar o que está sendo errado, como que eu posso realmente ter um ambiente seguro para falar o que está acontecendo comigo, ou também ver a malícia do outro, né? Porque muitas vezes a gente tem muitos casos ainda de crianças e adolescentes. Acho que é bem importante a gente frisar isso, porque nós viemos de uma geração que é muito... Não é raro tu encontrar pessoas que sofreram abuso na infância, muito pelo contrário. É normal quando... É normal, e tu é diferente quando não teve. Isso. Basicamente é isso. Quanto mais passa os anos, mais eu vejo... Meu Deus, mas... Tu também, uma outra artista, uma conhecida, um vizinho. Então, assim, é importante a gente falar isso. Que as crianças precisam entender esses limites para que daqui a 20 anos, quando a gente estiver aqui, a gente fale que mudou esse cenário de violência contra a mulher. Isso, né? E a gente não tem como proteger as nossas crianças, né? Mas a gente tem como dar ferramentas para que elas consigam lidar com esse mundo lá fora. Exatamente. Então, hoje o nosso podcast, para falar desse assunto mais denso, a ideia era que seja mais curtinho mesmo. E eu queria que tu desse um recado para quem talvez esteja passando por uma situação ou que ainda não conseguiu identificar que realmente o que está vivendo é algum tipo de violência. Entre todas essas que tu falou, violência sexual, violência emocional, psicológica, patrimonial, financeira, enfim. Que tu dê um recado. Como é que a gente consegue identificar quando a gente está passando por isso e se a gente denuncia ou não. Claro. Temos que denunciar sim, tá? Denunciem, tem o 180, que ele é grátis. Ele realmente funciona por 24 horas, né? Realmente tenha com quem você possa contar, né? E aquela pessoa que não vai te julgar, que você sabe que vai ter um apoio dentro ali do seu convívio, né? Das suas conexões. E se você percebe que você tá num relacionamento, né? Onde a pessoa realmente acaba te julgando, te chamando como louca, porque você é culpada por várias coisas e não ele. Que você não consegue ter vínculo com amigos, vínculo com familiares, que você não consegue nem trabalhar direito porque ela tá te cercando, é um sinal de alerta, né? Então, procure identificar realmente que tipo de relação que você tem. Se é uma relação tóxica, se você tem uma dependência emocional. E procure ajuda, né? Ajuda com psicólogos, ajuda com amigos, amigas, né? Realmente algum parente que você tenha realmente esse vínculo, né? E através disso você vai conseguir, né? Você vai conseguir passar por isso. Acredito que a maioria das mulheres que acabaram vivenciando esse momento, a gente sabe que é difícil, a gente sabe que existem homens realmente que ameaçam, mas quando a gente começa a ter um círculo de pessoas que vão estar ali contigo nesse processo, a gente consegue se fortalecer mais. Maravilha. Bom, obrigada, Sabrine, pela sua disponibilidade. Espero que vocês tenham entendido de forma clara o que é o Agosto Lilás e identifiquem se vocês estão passando por alguma situação de risco ou de violência. Denunciem, procurem ajuda, a gente não pode mais escalar. Espero vocês no próximo conteúdo. Até mais. Tchau, tchau.